Bom, pessoal, bom dia. Então, hoje, dia 4 de outubro de 2021, nós estamos aqui em mais uma aula da disciplina de projetos elétricos residenciais prediais. A gente acabou atrasando um pouquinho, porque a gente estava conversando sobre algumas coisas do retorno presencial. Então, quem está assistindo esse vídeo agora, você faz parte do segundo ano e você só retorna presencialmente a partir do dia 13 de outubro. Mas nessa semana, a semana do dia 4, vocês têm aula em APNP, com todos os professores. Claro, professor que marcou tem professor que marcou encontro síncrono, tem professor que vai colocar material para vocês estudarem, então entrem lá nas salas de aula e aí confiram lá como é que está a programação da semana de vocês. Bom, na nossa disciplina de projetos elétricos residenciais prediais, nas aulas anteriores a esse pequeno recesso que nós tivemos aí do primeiro para o segundo semestre, nós começamos a estudar sobre os dimensionamentos. Aí nós estudamos um pouquinho sobre os tipos de condutores e suas proteções. Aí nós fizemos, então, o dimensionamento de um circuito, dos condutores de um circuito elétrico, utilizando o critério da capacidade de corrente, ou seja, fizemos lá as correções devido a fator de temperatura, agrupamento, resistividade do solo. Para cada potência de circuito, descobrimos qual que era a capacidade que a gente precisava dos condutores, procuramos esses condutores em tabelas e, então, fizemos o dimensionamento por esse critério de capacidade de corrente, ou chamado também de ampacidade. Na aula da semana passada, nós estudamos, claro, fizemos um exemplo, né, como é que funciona, lá e tal, e na aula da semana passada nós estudamos sobre dimensionamento pelo critério da queda de tensão. Basicamente, o fio ele tem resistência elétrica, né, ele não é um condutor ideal, então quando passa corrente elétrica nele, vai ter uma queda de tensão, e aí a gente viu lá que a gente tem que manter uma queda de tensão máxima para cada trecho da instalação, né, especialmente falando dos circuitos terminais, que são aqueles que vão lá do disjuntor, do quadro de distribuição até as tomadas e lâmpadas, nós podemos ter uma queda de tensão máxima de 4%. A gente viu lá as formas de calcular essa queda de tensão e fizemos um exemplo também no final da nossa aula. E aí hoje, né, para a aula de hoje, eu programei aqui de nós estudarmos sobre a proteção, que é como que a gente faz para escolher o disjuntor. E aí a gente vai estudar dois critérios para proteção. O primeiro, que é o critério da contra sobrecarga, tá, ou sobrecorrente, que é quando o circuito está operando com uma corrente maior do que aquela para a qual ele foi projetado. E o segundo é o critério para proteção contra curto-circuito. E aí vou pular aqui então essa parte inicial que eu comentei aqui rapidamente, que a gente já viu em aulas anteriores, e vou lá para o nosso item então, 8.3, não, 8.4, desculpa, que está aqui, que é o critério de proteção contra sobrecarga. Bom, a gente só pode dizer então se um condutor está corretamente dimensionado, se existe, né, ou se tem uma proteção que está associada a ele, né, que pode garantir o seu desempenho, o seu funcionamento, sem ultrapassar as temperaturas limites para qual os condutores foram projetados, né. Então, só posso dizer que aquele condutor ele está bem projetado se existe uma proteção que vai garantir que não sejam ultrapassadas as temperaturas limites. E para garantir, que as temperaturas limites elas não sejam ultrapassadas, nós temos que, observar essas duas equações aqui. Primeiro, que a gente tem que encontrar, uma corrente de operação do disjuntor, uma corrente nominal do disjuntor, que eu estou chamando aqui de INOP, né, que é a corrente nominal de operação do disjuntor, que seja maior ou igual à corrente de projeto. Quem é a corrente de projeto? É aquela corrente que a gente encontra quando pega a potência lá dos meus circuitos, né, e divide pela tensão, fator de potência e rendimento. Essa é a corrente de projeto. Então, a corrente nominal de operação do disjuntor ela deve ser maior ou igual a essa corrente de projeto e, ao mesmo tempo, ela tem que ser menor ou igual do que a capacidade máxima de condução do nosso condutor nas situações onde ele vai ser empregado. Como é que a gente encontra essa capacidade máxima do condutor? A gente pega o IZ, que é a capacidade de corrente na tabela do fabricante. Tá? Deixa eu abrir a tabelinha aqui para vocês relembrarem dela. Então, o IZ está aqui. O IZ é a capacidade de condução de corrente, né, por exemplo, para o cabo de 1,5,
com o método de instalação B1, que é, por exemplo, o eletroduto embutido em alvenaria, a capacidade de corrente de um condutor, quando ele é utilizado para 2 condutores carregados, como o circuito monofásico, por exemplo, é de 17,5 amperes. Só que essa capacidade que está na tabela, ela leva em consideração alguns critérios, como, por exemplo, temperatura ambiente de 30 graus, que esse condutor ele pertence a um circuito que não está agrupado com nenhum outro circuito, e que se ele está no solo, ele é uma temperatura de solo de 20 graus. Ou seja, para considerar que na minha equação, eu devo então corrigir aquele valor da tabela, o meu IZ, pelos fatores de correção que a gente já viu nas aulas anteriores também, que são o fator de correção de temperatura, o FCT, o fator de correção de agrupamento, que é o FCA, e o fator de correção de resistividade do solo, que é o FCRS. Então, multiplicando o valor da tabela do condutor que eu escolhi, lá quando eu calculei o critério de capacidade de condução de corrente de queda de tensão, né, pegando na tabela esse condutor e multiplicando pelos fatores de correção, eu tenho que encontrar, então, uma corrente de operação do disjuntor que esteja entre a corrente de projeto e a capacidade do condutor. E, além disso, eu tenho que obedecer também ao critério de que eu tenho que ter uma corrente I2, né, que a gente vai ver o que é, que é a corrente I2, como é que a gente calcula ela? Ela tem que ser menor ou igual do que 1,45 vezes a capacidade de condução do condutor, sem considerar os critérios de agrupamento, temperatura e resistividade do solo. Essa equação, tá? Ela só pode ser utilizada. Opa, alguém fez pergunta? Não. Ah, não, Arthur, desculpa. Tá com... Não, tudo bem, Arthur. Depois você pode assistir o vídeo, beleza? Então, essa equação ela só pode ser utilizada quando a corrente de operação ela é maior do que a corrente IZ, ou seja, quando ultrapassa a capacidade de condução do fio e mantiver a temperatura de limite de sobrecarga por um tempo menor que 100 horas em 12 meses ou 500 horas durante toda a vida útil do cabo. Ou seja, eu só posso considerar esse acréscimo de 45%, né, que é multiplicar 1,45 vezes o IZ, quando eu não tenho as situações, ou seja, em circuitos que vão entrar frequentemente em sobrecarga, né, devido a algumas características específicas, eu devo considerar que o I2 ele deve ser apenas menor do que o IZ. Tá? No nosso caso aqui, a gente vai considerar 1,45 vezes IZ. E quem é esse I2 que a gente procura? O I2 é a chamada corrente convencional de atuação do disjuntor. Tá? E aí, quando a gente tem um disjuntor cuja corrente nominal de operação ou apenas corrente nominal do disjuntor, ela é menor ou igual do que 63 amperes, a gente calcula I2 multiplicando essa corrente de operação do disjuntor por 1,3. Quando a corrente de operação do disjuntor ela é maior ou igual a 63 amperes, a gente calcula essa corrente convencional de atuação multiplicando a corrente nominal do disjuntor por 1,25. E aí, se por acaso, voltando aqui no slide, e se, professor, quando eu calcular aqui, tanto para essa primeira quanto para a segunda, e eu não conseguir obedecer a esse sisteminha aqui, né? Ou seja, o IN de operação entre o IP e o IZ corrigido, e que o I2 seja menor que 1,45. Aí não tem jeito. Você vai ter que trocar o seu disjuntor por um de maior ou menor corrente nominal, ver se existe, né? Se é possível atender, e se por acaso não for possível encontrar um disjuntor que seja capaz de atender aqueles dois critérios simultaneamente, a gente deve pegar então um novo cabo, cuja bitola é maior, ou seja, um cabo de bitola maior, que vai atender os critérios de queda de tensão e capacidade de corrente, afinal de contas, quanto maior a bitola, melhor é para o circuito. E aí, depois que nós fizermos essa troca, a gente volta e procura novamente um disjuntor e verifica aquelas duas equações. Beleza, pessoal? Não é difícil, né? É basicamente calcular essas duas equações aqui, né, e verificar se elas são verdadeiras. E aí, não encontrei, procuro um disjuntor. Não encontrei um disjuntor que sirva, troco o meu cabo e aí verifico novamente para os disjuntores. Tranquilo? Posso seguir? Tranquilo. Bom, aí nós vamos então agora para o critério de proteção contra curto-circuito. Tá? O curto-circuito é muito importante a gente proteger o curto-circuito,
Apesar de numa instalação residencial a gente não ficar calculando o curto-circuito, porque as correntes normalmente não são muito altas e os disjuntores que a gente vai utilizar normalmente eles são suficientes, digamos assim, para poder interromper essas correntes. É importante a gente ver quais são os malefícios, tá? E como é que funciona essa corrente curto-circuito na instalação. Basicamente, a gente tem dois efeitos resultantes do curto-circuito na instalação residencial, ou qualquer tipo de instalação onde ele ocorra. A gente tem os chamados efeitos térmicos, que são gerados devido ao aquecimento do cabo, de barramento, né, dos polos do disjuntor, né, qualquer componente que está ali no circuito, acima da temperatura limite, o que pode ocasionar um dano na isolação. Né? Por exemplo, a gente viu lá que os condutores eles são produzidos para trabalhar até um certo limite de temperatura. No caso de um curto-circuito, né, se ele permanecer por muito tempo na instalação, ele vai aquecer aquele condutor a uma temperatura bem maior para a qual ele foi produzido e pode, dessa forma, comprometer o isolante do condutor. E a gente tem os chamados efeitos dinâmicos, que eles vão ocorrer normalmente no início do curto-circuito, que é quando a gente tem os maiores picos de corrente. A gente chama que essa é a fase assimétrica, porque dependendo do instante do seno que ocorre o curto-circuito, a gente vai ter uma corrente maior ou menor de início do curto-circuito, né? E aí essa corrente de curto-circuito sendo muito elevada, vão aparecer ali forças eletromagnéticas dos condutores, barramentos, que podem causar quebra de isolamentos, quebra da própria barra, nos parafusos de fixação, pode empenar um barramento, enfim, né, dependendo do valor dessa corrente e do tempo que ela fique ali, a gente pode ter esses efeitos dinâmicos. Entretanto, em instalações residenciais, o curto-circuito não vai ser um fator determinante no dimensionamento dos condutores, tá? Por quê? O condutor apresenta uma resistência, tá? E quanto maior é a bitola do condutor, o diâmetro do condutor, menor vai ser essa resistência. Numa instalação residencial, nós não temos condutores de bitola muito grande, de área muito grande, né? O que representa uma resistência elevada quando no momento de curto-circuito. Tá? E por esse motivo, normalmente a gente não tem problema de curto-circuito em instalações residenciais. Salvo, por exemplo, quando eu estou fazendo um projeto de um edifício, onde eu vou receber em média tensão, vou ter transformador, aí nesses casos a potência é maior, os nossos cabos vão ser de diâmetro maior, ali é de suma importância que a gente calcule essas correntes de curto-circuito para conseguir proteger com os nossos dispositivos de proteção. O disjuntor que nós utilizamos, o nome dele, esse disjuntor, tanto aquele pretinho, que é o Norma NEMA, aqueles mais antigos, quanto os mais novos, que são a Norma DIN, que esses são esses branquinhos menores que nós utilizamos hoje em dia, eles apresentam uma curva de proteção, tá? Que é essa curva que está aqui na esquerda. Observe que essa curva ela tem uma parte que é inclinada, né, como se fosse moldada por uma equação de segundo grau, né, um pedaço de uma equação de segundo grau, de uma parábola, né? E ela tem uma parte retinha, né, que desce aqui na vertical mesmo, né? E aí nós temos aqui os eixos de tempo e de corrente nominal, tá? Como é que funciona esse gráfico aqui? Ele diz para a gente que aqui embaixo, né, dependendo da quantidade de corrente que nós tenhamos passando no disjuntor em relação à corrente nominal, que é 1, então a corrente nominal é 1, né? Quanto maior for essa corrente, como por exemplo, 2 vezes a corrente nominal, 3, 4, 5, né? Mas aqui a gente consegue determinar o tempo que o disjuntor vai desarmar, que é em relação àquela proteção contra a sobrecarga. Como é que eu faço isso, professor? Vamos supor que a Liza instalou lá na casa dela um disjuntor de 50 amperes. Só que em determinado momento, né, ligou chuveiro, micro-ondas, ar-condicionado, né? A Liza tem uma casa muito grande, o chuveiro é daqueles enormes, tá? O ar-condicionado de potência muito elevada. E aí, nesse circuito, ao invés de passar 50 amperes, está passando 100. Ou seja, ao invés de uma vez a corrente nominal, que é os 50 amperes, estaria aqui. Qual que é o tempo de desarme desse disjuntor? Se nós subirmos aqui, ó, como ele não toca a curvinha do disjuntor, o disjuntor não desarma nunca. Que é o de se esperar, né? O disjuntor de 50 amperes, ele não vai desarmar para correntes de até 50 amperes. Entretanto, nessa situação hipotética que eu coloquei aqui, né, se está circulando lá 100 amperes,
nós temos aqui, ó, 2 vezes a corrente nominal, né? 50, que é nominal, vezes 2, dá 100. Então, por isso que a gente vai aqui no 2. Subindo aqui, né, onde que nós tocamos esse gráfico de sobrecarga? A imagem está uma resolução um pouco ruim, né, mas eu traduzo aqui para vocês. Olha. Tocando aqui, ele está no valor 10. Ou seja, se nesse circuito está passando 100 amperes ao invés de 50, em 10 segundos o disjuntor vai desarmar. Agora vamos dar um segundo exemplo. Eu fiz um cálculo aqui para minha casa errado, e aí o meu disjuntor do chuveiro, que era para ser de 40 amperes, eu coloquei de 30. Tá? E aí vamos supor que em determinado momento está passando aqui 1,8, 1,6 vezes a corrente nominal. Seria 30 vezes 1,6, dá 48, é isso? Agora teria que calcular direitinho aqui, ó. Vamos abrir a calculadora para a gente não falar valor errado. Vamos supor que está passando 48 amperes. Se eu dividir por 30, que é a corrente nominal dele, isso aí, 1,6. Então eu venho aqui na minha tabelinha, 1,2, 1,4, 1,6. Para esse valor de 1,6, está dando aqui mais ou menos... Vamos pegar um menor aqui? Vamos colocar que está passando 40 amperes. Então, 40 dividido por 30, 1,3. Se a gente pegar aqui, está mais ou menos aqui. Vai estar passando aqui 200 segundos. Aliás, tem 300 segundos. Quanto que dá 300 segundos em minutos? Pega 300, divide por 60 segundos, 5 minutos. Ou seja, eu calculei errado o meu disjuntor para fazer a proteção contra a sobrecarga, e aí quando eu entrar lá no chuveiro para tomar banho, em 5 minutos ele vai desarmar. Acredito que todos vocês já tenham ido em algum lugar, ou já tenham escutado falar pelo menos, de lugares onde você vai tomar banho e o disjuntor desarma. Concordo? Perdão, professor, podia repetir a pergunta, por favor? Vocês já foram em algum lugar onde, por exemplo, você vai tomar banho, fica lá um tempo no banho e o disjuntor desarma? Olha, eu acho que eu já passei por isso. Né? E a Qual que é água o... tá quente, depois tá fria de repente. É horrível, né? E por que isso acontece? Exatamente por isso daqui, ó. O disjuntor está mal projetado, de maneira que ele entra em sobrecarga quando o tempo de desarme é alcançado, esse disjuntor desarma. Então essa é a curva térmica. Tá? E aí a gente consegue calcular isso direitinho aqui. Agora, a proteção contra curto-circuito, ela dá exatamente nessa vertical aqui, ó. Ou seja, se o meu disjuntor ele é um tipo B, e aí aqui a gente tem três diferenças, a gente tem disjuntor tipo B, C e D, a minha curva de curto-circuito ela é alcançada com 3 vezes a corrente nominal para esse modelo aqui. Né? Normalmente, ela fica para 3 a 5. Né? Ou seja, se o meu circuito, vou colocar lá, de 30 amperes passar 90, o meu disjuntor ele desarma imediatamente, né? Em 0,001 segundo. Né? Que é praticamente imediatamente. Né? Essa é a proteção contra curto-circuito. Né? Se eu tenho um disjuntor curva C, ele já desarma aqui com 5 vezes a corrente nominal, e um curva D com 10. Por que tem esses três tipos? Porque vão existir alguns tipos de carga que elas apresentam picos de corrente quando do seu funcionamento normal mesmo, e aí o seu disjuntor não pode desarmar nesses picos. Por exemplo, um motor elétrico que vocês vão estudar, o chamado MIT, motor elétrico de indução trifásica, ele tem, durante sua partida, um pico que vai lá de 6 a 7, 8 vezes, dependendo do motor, da corrente nominal. Ou seja, se eu colocar no circuito que está alimentando esse motor um disjuntor de curva tipo B, bem provavelmente quando você ligar o seu motor, o disjuntor vai desarmar. Ou seja, o seu motor não está em sobrecarga, ele está exercendo lá o funcionamento normal dele, mas devido às características do seu circuito de proteção, ele nunca vai funcionar adequadamente. Tá? E aí a gente vai ter o curva B, né, que é esse que desarma com a menor corrente de curto-circuito, né, sendo recomendado para cargas que são puramente resistivas, como, por exemplo, os chuveiros elétricos. Para aquelas cargas que podem apresentar algum valor de indutância, né, como algumas tomadas de uso geral e alguns equipamentos específicos, como geladeira, ar-condicionado, a gente não recomenda a curva B, a gente vai utilizar a curva C, né, para evitar que nesses picos de funcionamento
né, quando o motor liga, por exemplo, a gente não tenha um desligamento indevido daquele equipamento. Em casos específicos, quando a gente tem dispositivos que têm uma carga indutiva, né, muito alta, ou que a gente tem um processo de partida muito lento, por exemplo, ou que a gente não tenha um motor de grande porte e faz chamada partida direta, que a gente não esteja utilizando nenhum método de partida para reduzir a corrente de partida do motor, a gente vai utilizar obrigatoriamente o disjuntor de curva D. E aí, né, para a gente poder projetar o nosso disjuntor, o que a gente tem que ver né, além de adaptar, né, esse tempo de desarme aqui adequado para o tipo de circuito que nós tenhamos, né, a gente tem que ver que se a capacidade de interrupção de corrente do dispositivo de proteção, do disjuntor, por exemplo, ela é maior do que a de curto-circuito, ou seja, quando a gente vai calcular para o curto-circuito, a gente calcula o curto-circuito da residência, colocando todas as impedâncias de cabos, de barramento e de dispositivos que estão ligados em série, né? Observa essa corrente. Vamos supor que deu 2.000 amperes. Aí eu vou no manual do fabricante do disjuntor. Ó, esse disjuntor suporta a corrente maior do que 2.000? Não, então ele não serve, porque no curto-circuito ele vai queimar, né? E aí ele deixa de funcionar, obviamente ele pode queimar, entrar em curto e o curto-circuito permanecer. Ou seja, o primeiro critério é que a corrente de curto-circuito suportada pelo disjuntor, né, a capacidade de interrupção dele, deve ser maior do que a corrente de curto-circuito prevista em projeto. E o segundo critério é que o tempo de disparo do dispositivo, que é o tempo de disparo do disjuntor, ele deve ser menor do que o tempo limite que os condutores suportam. Então, quando esses condutores eles são ensaiados, eles são colocados em curto-circuito, e aí o fabricante lá faz os testes e diz, ó, esse condutor suporta a corrente X por tantos milissegundos. Aí que eu tenho que ver, opa, será que o meu disjuntor ele vai interromper, ele vai abrir o circuito antes desse tempo limite do disjuntor? E aí, se for possível, o disjuntor tá bom, senão eu tenho que procurar um disjuntor que seja mais rápido. Dúvidas, pessoal, até aqui? O que seria a corrente de limite, né? São essas aqui, ó. A máxima corrente de curto-circuito do condutor. Quando eu pego aqui a tabelinha, olha lá que interessante. Eu tenho aqui a corrente de curto-circuito em amperes, aqui embaixo a seção do condutor, e aqui por quanto tempo que ela vai suportar em ciclos da nossa rede. Suporta por apenas um ciclo, 2, 4, 8, 16. Vamos pegar um exemplo prático. Calculei uma corrente de 2.000 amperes. Então, observe que aqui está vezes 10 a terceira. Então, 2.000 amperes é essa linha aqui. Tá? Aí eu venho aqui embaixo. Eu tenho um condutor de 6 milímetros. Aí eu vou lá e vejo onde ele toca a linha de 2.000. Então, 2.000 está aqui. Né? O 6 milímetros está aqui. Ou seja, deixa eu subir um pouquinho. Né? Essa linha aqui, os 6 milímetros com 2 está aqui nesse ponto. Olha. Essa linha aqui, 8 ciclos, está abaixo, ou seja, ele não suporta por 8 ciclos. Ele vai suportar por o que está imediatamente acima, que é essa daqui, 4 ciclos. Ou seja, se eu pegar o meu condutor de 6 milímetros quadrados, colocar ele no circuito onde a corrente de curto-circuito é de 2.000 amperes, ele só pode suportar no máximo 4 ciclos de seno essa corrente. Que tempo é esse? Vamos calcular. A frequência é 60 Hz, então o período de um ciclo desse seno é 1 sobre 60, que dá 0,016 ou 0,017 milissegundos. Se ele suporta por 4 ciclos, multiplico isso daqui por 4, que deu 0,67 milissegundos, segundos, né, ou 67 milissegundos arredondando. Ou seja, quando eu for procurar um disjuntor, né, eu tenho que olhar lá. Para 2.000 amperes, qual que é o tempo que esse disjuntor demora para desarmar? Tem que ser menor do que 67 milissegundos. Se for maior, ou seja, o meu condutor ele vai se romper, vai pegar fogo, qualquer dano parecido com esse, porque
ele não desarmou, o disjuntor não desarmou em tempo suficiente. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Então, na semana que vem é feriado. Na outra semana, a gente já começa lá na escola, na segunda-feira. Deixa eu abrir o calendário aqui para falar o dia certinho. Então, a gente já começa lá no dia 18 de outubro. A gente vai ter a nossa primeira aula presencial dessa disciplina. Então, lá na escola, espero vocês lá. E aí a gente começa, então, lá presencialmente, conversando sobre o dimensionamento da seção mínima do condutor neutro. Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou finalizar a nossa aula por aqui, então. Tudo bem? Bom, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Um abraço aí. Tenha uma boa semana. Lembrando que amanhã a gente tem aula normal, tá, em APNP, da disciplina Instalações Elétricas. Valeu, pessoal. Tchauzinho e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.